Olá pessoal e bem-vindos de volta ao meu canal. Quem fala aqui é a Mari e hoje eu vim aqui fazer com vocês a preparação da minha agenda para o período de 2020.2 até 2021.1. Então agora de agosto até mais ou menos julho do ano que vem. E eu tô usando essa agenda aqui da Haikai, que eu já usei por um ano inteiro, que foi de agosto de 2019 até julho desse ano, então até esse mês. E eu tinha preparado essa agenda só para um ano, só que ela dura mais do que um ano, como vocês podem ver, eu acho que eu só usei metade ou um terço da agenda. Então ainda tem muito espaço e agora eu vou preparar ela para esse resto do ano também. E é bem simples o que eu vou fazer, essa agenda aqui, ela não tem nada, quando você compra ela, ela é branquinha assim, não tem nada, não tem divisória, não tem cor e também não está marcado qual que é o mês ou qual que é o dia. Então o que eu quero fazer é fazer essas divisóriazinhas aqui para todos os meses seguintes. E eu também vou colocar aqui, vou mostrar para vocês um exemplo, os dias de cada mês e também marcar aqui o mês e colocar uma cor para cada mês, que eu gosto de fazer isso para deixar tudo bem organizado. E vai ser basicamente isso que eu vou fazer nesse vídeo. Eu não lembro exatamente quanto foi essa agendinha, eu comprei lá em São Paulo, na Haikai, como eu disse. Eu acho que ela foi R$35, não tenho certeza, mas acho que sim. E ela dura mais do que um ano, porque as folhas dela são dupla face, então você tem o calendário na frente e no verso também. Então eu achei super legal, ela é pequenininha, só que é super prática para você levar para a faculdade ou para o colégio, exatamente pelo tamanho dela. Bom, para fazer isso, gente, eu tenho alguns materiais aqui que eu vou falar rapidamente. A primeira coisa são essas sobras que eu tive das minhas divisórias nas cores pastéis da Yes, que eu usei para decorar e personalizar o meu caderno inteligente. Caso vocês não tenham visto esse vídeo, vou mostrar aqui para vocês rapidinho do que eu tô falando. Esse é o meu caderno. E aí as divisórias estão aqui, ó. Essa é a divisória que eu fiz pro caderno. E como essa divisória originalmente é maiorzinha, eu tive que cortar ela e ficaram essas sobras que eu vou usar para fazer essas divisóriazinhas aqui, ou melhor, essas abas para minha agenda. Então eu raramente jogo alguma coisa fora. Isso, por exemplo, é um tipo de sobra que eu guardo caso eu queira fazer para algum projeto. Eu também vou usar um pedaço de papel. Esse também é um pedaço de papel que sobrou dos papéis que eu tô cortando para usar no meu caderno inteligente. Eu também não jogo eles fora, eu guardo para esse tipo de projeto. E eu vou usar esse papel para fazer essas etiquetinhas aqui para colocar o nome do mês. Então, na verdade, são só as 3 primeiras letras do mês para eu saber qual que mês que eu tô querendo ir, que eu tô querendo ver. Além disso, vocês vão precisar de uma tesoura para cortar as abinhas, ou então vocês podem usar uma guilhotina, se vocês tiverem, ou uma rifladora. Essa aqui eu comprei recentemente, então eu tô muito feliz de poder usar ela. Além disso, vocês vão precisar de uma régua para vocês medirem perfeitamente as abinhas. Vocês vão precisar de fita e cola, caso vocês queiram colar a abinha aqui na página da agenda. Eu também vou usar a minha lapiseira para marcar o tamanho das abinhas aqui nas divisórias. Uma borracha, né, porque é sempre bom. E eu vou usar a minha caneta Pentel Energel preta 0,5mm para escrever aqui os nomes dos meses nas abinhas. E a última coisa que eu vou usar, eu sei que tem bastante coisa, mas vão ser esses marcadores de texto da Faber-Castell, que eu adoro, né, em cores pastéis. E eu só vou usar 4 cores, porque eu quero que essas cores combinem com as cores das divisórias. Então aqui só tem 4 cores de divisória, que é esse azul, aí tem um rosinha, um verde e um roxo. No kit da Faber-Castell não vem um verde, na verdade vem isso aqui que é mais próximo de azul, que alguns chamam de verde água, mas particularmente essa aqui parece mais um azul claro, mas eu vou usar ela substituindo aqui o verde. E vai ser isso. Então bora lá começar. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser ir lá pro mês que eu ainda não fiz. No caso, eu fiz até dezembro, eu acho. Então a gente vai vir aqui. Ah, não, eu fiz até janeiro, uma parte de janeiro. Bom, isso aqui é começando o ano de 2021. Eu acho que eu vou terminar de fazer toda essa agenda. E o que eu vou começar fazendo vai ser pintar primeiro, né, o mês de janeiro e os outros meses com o rosinho. Vou marcar aqui o mês que a gente tá, e eu também vou escrever o dia do mês. E para isso, eu acho bom vocês terem um calendário por perto, então vou usar esse calendário aqui que vem no caderno inteligente, só porque tá à mão. Então aqui, ó. E é bom porque aí já tem o calendário de 2020 e o calendário de 2021.
Então a gente já pode fazer isso mais rápido. Bora lá! Bom, na verdade, gente, eu acabei começando pelos números, né? Ao invés de começar pintando os meses, eu resolvi passar direto para os números e numerar todas as páginas com as datas e os dias. E esse processo, apesar de ser chato e meio monótono, é bem simples de fazer, principalmente se você tiver um calendário do seu lado, como eu tinha. E é super importante fazer isso porque um calendário que não tem números nem datas não serve de nada, né? Então não teria como usar essa agenda sem fazer isso. Depois que eu terminei de enumerar todos os dias de todos os meses, eu passei agora sim para os marcadores de texto e eu comecei a pintar os meses. Como eu disse antes, cada mês tem a sua cor, começando com agosto, que é azul, e aí o próximo mês vai ser rosa, e aí o próximo vai ser verde, e o último vai ser roxo. Isso se repete. Para meses que terminam no meio da semana, eu sempre coloro com duas cores, uma cor do mês anterior e uma cor do mês que acabou de começar. E aí, na hora de marcar qual dos meses que é, eu sempre marco o mês que tem mais dias. Depois que eu terminei de colorir todos os meses, eu resolvi pegar uma abinha que eu já tinha feito antes, só para medir e me basear para fazer as próximas abas. O tamanho da aba é 1 centímetro por 1,5 centímetro. E aí eu estava cortando tudo com a minha refiladora. É muito simples, é só você posicionar lá e passar a lâmina, então fica um corte perfeito e é super rápido. Eu primeiro fiz uma tira longa e depois eu comecei a cortar os pedacinhos individuais para fazer as abas. Isso novamente vocês conseguem fazer perfeitamente com a tesoura, é só porque eu achei mais legal e mais fácil usar a refiladora. Depois eu cortei os pedacinhos de papel para fazer as etiquetas das abinhas e eu fiz a mesma coisa, basicamente eu cortei uma tira grande, depois cortei os pedacinhos individuais. Esses foram 0,6 por 0,4 de altura. E aí eu só peguei a minha caneta e comecei a escrever as primeiras 3 letras de cada mês, porque aí fica fácil de você encontrar o mês que você está procurando e também não ocupa tanto espaço assim. Agora para a parte de colar, eu simplesmente coloquei as abinhas em ordem, pela cor, né? Para eu não cometer o erro de colocar uma etiqueta na abinha errada. E aí eu estava usando a minha cola bastão para primeiro posicionar e colar inicialmente as etiquetas, mas depois disso eu também passei a usar um pedaço de fita durex para fixar perfeitamente a etiqueta na abinha e também para proteger a própria etiqueta de caso alguma água ou algum líquido caia na minha agenda, que foi o que aconteceu no ano passado, que eu derrubei um pouco de água e aí várias etiquetas mancharam e eu tive que refazer algumas. Então eu recomendo que vocês coloquem um pedaço de fita em cima para proteger e também para fixar melhor. Durante esse processo, eu também resolvi arredondar um pouco os cantos, porque as abas originais tinham esse canto mais arredondado também, e eu queria que ficasse tudo mais ou menos igual, que é a mesma agenda, então não faz sentido as etiquetas terem formatos diferentes. E foi basicamente isso que eu fiz. Aí depois disso eu limpei rapidinho a mesa e passei para a parte de colar as abas. Para colar as abas eu também usei a cola bastão, posicionei a primeira no canto esquerdo da folha de agosto, né, que era o primeiro mês que eu estava colando, e depois eu passei uma fita por cima porque você precisa posicionar com a fita, porque senão vai sair. E aí as outras abinhas eu fui posicionando com relação à abinha anterior, então para elas ficarem uma do lado da outra. E eu já tinha calculado o tamanho certinho dessas abas para o ano passado, e como eu usei a abinha antiga como referência, eu não precisei calcular isso de novo, eu só fui colocando elas um do lado da outra. Voltando aqui, a importância de você usar um pedaço de fita grande na hora de colar essas abinhas nas folhas é porque quando você for procurar um mês, na hora que você for abrir esse mês, você provavelmente vai puxar a folha pela abinha. Então, se essa abinha só tiver colada com cola, não tiver um pedaço de fita, você eventualmente vai acabar arrancando essa abinha. E eu tive esse problema no ano passado também, porque eu só tinha colado ela com cola, e aí não coloquei um pedaço de fita, e elas ficaram saindo, e eu tive que fazer isso. No final, eu resolvi fazer uma terceira aba com as divisórias transparentes que eu não gosto tanto, e essas abas foram para os anos. Então tem 3 anos nessa agenda, tem 2019, 2020 e 2021. Para fazer a abinha do ano, eu fiz elas um pouquinho maiores, então elas têm 2 centímetros por 1 centímetro,
E aí eu simplesmente posicionei elas de maneira que elas ficassem mais no canto direito do planner. E aí seria muito fácil de achar o ano que eu estava procurando. E aí teria não só a abinha do ano, mas também a abinha dos meses, que eu acho que ajuda bastante na hora de se organizar e também procurar as coisas. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou. Eu acho que ficou muito funcional e muito bonitinho. Eu gosto do fato desse planner ter muitas abas. Dá pra encontrar perfeitamente o ano. Então aqui, por exemplo, a gente tem 2020 e a gente tem todas as abinhas dos meses de 2020. E aqui a gente tem a aba de 2021 e todos os meses de 2021 que eu coloquei nessa agenda. E aí, eu acho que eu já tinha comentado anteriormente, essa agenda aqui, ela vale por 2 anos, tem folha suficiente para exatamente 2 anos. Eu não coloquei até agosto, porque eu já tinha arrancado uma folha dela, e aí não deu para colocar agosto, e também ficaria meio estranho, porque ficaria uma abinha a mais do lado esquerdo, e aí eu não queria isso, eu deixei isso até julho. Mas se você quiser, você consegue fazer 2 anos inteiros. E essa minha agenda aqui vai de agosto de 2019 até julho de 2021, então eu vou usar ela por mais alguns meses agora. E eu gosto muito dela, ela é super minimalista e você pode decorar do jeito que você quiser. Mas enfim, gente, foi isso para esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal e clicar naquele sininho para vocês receberem notificação toda vez que eu publicar um vídeo. Enfim, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu vou tentar responder. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Beijinhos, até mais!